Em 22 de abril de 1500, uma nova terra surgia no horizonte para os olhos europeus. Liderada por Pedro Álvares Cabral, a expedição portuguesa desembarcava no litoral do que hoje conhecemos como Brasil, um marco inicial na história do nosso país. A descoberta, impulsionada pela busca por novas rotas comerciais para as Índias, abria um novo capítulo na história mundial. A vastidão da terra, habitada por povos indígenas com culturas e costumes próprios, apresentava um potencial imenso para a exploração. O pau-brasil, madeira de cor avermelhada e alto valor comercial na Europa, tornou-se o primeiro alvo dos colonizadores. A exploração da nova terra, no entanto, logo daria lugar a um processo de colonização que moldaria os destinos do Brasil por séculos. A chegada dos portugueses marcou o início de um encontro cultural intenso e muitas vezes conflituoso. A exploração dos recursos naturais e a imposição da cultura europeia resultaram em conflitos com os povos indígenas, dizimando populações e transformando a paisagem natural do território. O Brasil, palco de um encontro de culturas, carregaria em sua história as marcas desse passado colonial. A partir da descoberta, o Brasil se tornava parte integrante do Império Português, iniciando um longo período de exploração colonial. A estrutura social, política e econômica da colônia seria moldada pelos interesses da metrópole, determinando os rumos do país por séculos. A história do Brasil, desde seus primórdios, se confunde com a busca por autonomia e identidade em meio aos desafios da colonização. O ano de 1580 marcou o início de um período singular na história de Portugal e de sua colônia americana, a União Ibérica. Este evento histórico teve implicações profundas e duradouras, tanto para a Europa quanto para o Novo Mundo. Com a morte de Dom Sebastião, rei de Portugal, sem herdeiros diretos, a coroa portuguesa passou para o rei Felipe II da Espanha. Este movimento dinástico uniu duas das mais poderosas nações da época sob um único monarca. Iniciava-se assim um período de 60 anos em que Portugal e Espanha, e por consequência, Brasil e o Império Espanhol, estiveram unidos sob a mesma coroa. Esta união trouxe consigo uma série de mudanças administrativas e políticas que afetaram profundamente as colônias. A União Ibérica teve impactos profundos na administração colonial do Brasil. A centralização do poder em Madrid significou que muitas decisões importantes sobre a colônia eram tomadas longe do território brasileiro. A rivalidade entre Espanha e Holanda, por exemplo, refletiu diretamente na colônia. Os conflitos europeus frequentemente se estendiam ao Novo Mundo, trazendo instabilidade e mudanças territoriais. Os holandeses, buscando enfraquecer o domínio espanhol, invadiram e ocuparam parte do Nordeste brasileiro, estabelecendo um próspero centro de produção açucareira em Pernambuco. Esta ocupação durou várias décadas e teve um impacto significativo na economia local. A presença holandesa, embora temporária, deixou marcas profundas na cultura e na história do Brasil, especialmente na região Nordeste, com influências visíveis até hoje na arquitetura e na culinária. A mistura de culturas resultante deste período é um dos legados mais duradouros da União Ibérica. Durante a União Ibérica, o Brasil também vivenciou um significativo alargamento de seu território. As fronteiras da colônia foram expandidas, permitindo uma maior exploração e colonização do interior. A busca por metais preciosos levou os colonos a explorar o interior do continente, expandindo os limites da colônia para além da linha de Tordesilhas. Esta expansão foi crucial para o desenvolvimento econômico e territorial do Brasil. As expedições conhecidas como bandeiras adentravam o sertão, impulsionando a interiorização da colonização e reconfigurando o mapa do Brasil. Os bandeirantes desempenharam um papel fundamental na exploração e conquista de novas terras. O fim da União Ibérica, em 1640, com a ascensão de Dom João IV ao trono português, marcou o início da dinastia de Bragança em Portugal.
Este evento trouxe uma nova era de governança e estabilidade para Portugal e suas colônias. Para o Brasil, a separação significou o retorno à administração portuguesa direta e a consolidação de seu território. A administração portuguesa trabalhou para fortalecer o controle sobre a colônia e promover seu desenvolvimento. A experiência da união com a Espanha, no entanto, deixou marcas profundas na formação da identidade brasileira, contribuindo para a construção de uma sociedade plural e miscigenada. A diversidade cultural e étnica do Brasil moderno é, em parte, um legado deste período histórico. O século XIX amanheceu com ventos de mudança soprando sobre o Brasil, trazendo consigo um novo despertar para a nação. As ideias liberais propagadas pela Revolução Francesa e pela independência das colônias americanas encontravam eco na colônia portuguesa, inspirando sonhos de liberdade e autonomia. O descontentamento com a metrópole, agravado pela crise política e econômica em Portugal, criava um clima propício para a ruptura, alimentando o desejo de independência entre os brasileiros. Em 1808, a família real portuguesa, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, chegava ao Brasil, trazendo consigo a esperança de um novo começo. A vinda da corte para o Rio de Janeiro elevou a colônia a um status nunca antes visto, transformando a cidade em um centro de poder e cultura. A abertura dos portos às nações amigas, a criação de instituições culturais como a Biblioteca Nacional e o Jardim Botânico, e a dinamização da economia impulsionaram um processo de transformação profunda na sociedade brasileira, preparando o terreno para a independência. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto exigiu o retorno da família real a Portugal e a reiteração da condição colonial do Brasil, reacendendo as tensões entre a colônia e a metrópole. Diante da pressão, Dom João VI retornou a Lisboa, deixando seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente, com a missão de manter a ordem e a lealdade ao trono português. A insistência portuguesa em recolonizar o Brasil, no entanto, encontrou forte resistência, com os brasileiros se unindo em um movimento crescente de oposição. Em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I, diante da pressão popular e política, declarava a independência do Brasil, proferindo o famoso Grito do Ipiranga. O Grito do Ipiranga ecoou por todo o país, marcando o fim do domínio português e o nascimento de uma nova nação, cheia de esperança e desafios. A independência, conquistada sem grandes conflitos armados, inaugurou um novo capítulo na história do Brasil, abrindo caminho para a construção de um Estado nacional soberano, que buscava seu lugar no cenário mundial. A escravidão, presente no Brasil desde os primórdios da colonização, tornou-se um dos pilares da economia colonial, sustentando a produção de açúcar, café e outros produtos de exportação. A mão de obra escrava era essencial para manter a lucratividade dessas plantações. A exploração da mão de obra africana, no entanto, gerava debates acalorados, e movimentos abolicionistas ganhavam força no país e no mundo. Intelectuais, políticos e ativistas se uniam em prol da causa abolicionista. Ao longo do século XIX, a pressão interna e externa contra a escravidão se intensificava. Países ao redor do mundo começavam a abolir a escravidão, aumentando a pressão sobre o Brasil. Diversas leis foram promulgadas, como a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o tráfico negreiro, marcando um passo importante na luta contra a escravidão. E a Lei do Ventre Livre, em 1871, que libertava os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data. Essas leis, embora progressistas, ainda eram insuficientes para acabar com a escravidão. As medidas, embora significativas, não conseguiram conter o clamor pelo fim definitivo da escravidão.
a sociedade brasileira continuava a exigir mudanças mais profundas. O movimento abolicionista brasileiro, formado por intelectuais, políticos e membros da sociedade civil, ganhava cada vez mais espaço. A união desses grupos foi crucial para o avanço da causa abolicionista. Através da imprensa, da literatura e de ações políticas, os abolicionistas denunciavam os horrores da escravidão, trazendo à luz as condições desumanas enfrentadas pelos escravizados, e pressionavam o governo pela abolição. A mobilização popular foi essencial para manter a pressão sobre as autoridades. Figuras como Joaquim Nabuco, Luiz Gama e Castro Alves tornaram-se ícones da luta pela liberdade. Seus esforços e discursos inspiraram muitos a se juntarem ao movimento. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, então regente do Império, assinava a Lei Áurea, que decretava a abolição da escravidão no Brasil. Este ato foi um marco na história do país. A medida, embora tardia em relação a outros países, representou uma conquista histórica para a sociedade brasileira, marcando o fim de um longo período de exploração e injustiça. A abolição foi celebrada com grande entusiasmo por todo o país. A abolição, no entanto, não significou o fim das desigualdades sociais e raciais no país. A luta por igualdade e justiça continuou. Os desafios da integração social dos ex-escravizados e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária permaneciam, exigindo esforços contínuos de todos os setores da sociedade. E ainda permanecem, como tarefas urgentes para o Brasil. A luta pela igualdade continua sendo uma prioridade nos dias atuais.